No vídeo de hoje eu quero desmistificar toda a questão sobre papéis para desenhos realistas. Muita gente tem essa dúvida, por onde começar, qual o melhor papel, onde investir, quais são as características principais que eu devo levar em consideração na hora de escolher o papel para desenhar, para fazer aquele acabamento mais realista. Então é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu separei para falar com você sobre 3 papéis que, na minha opinião, são diferentes entre si, cada um com as suas características, com as suas qualidades e, por outro lado, também cada um com aquele lado que deixa um pouco a desejar, que incomoda a gente na hora de fazer um desenho. Então eu vou falar dos 3 e, por último, eu vou falar qual é a minha preferência e por quê. Vamos começar pelo papel Nostalgie, da Hahnemuhle. Esse papel, ele é um papel de entrada para o desenho realista, eu diria, pela acessibilidade que você vai ter pelo preço dele. É um papel bem barato, é um custo-benefício muito interessante, porque cada bloco dele vem 50 folhas e o valor dele no mercado é muito abaixo dos outros 2 que eu quero trazer aqui como concorrentes. Mas, por um lado, ou dependendo do tipo de desenho que você for fazer, ele é bem interessante, ele tem uma textura mais porosa, você consegue trabalhar com lápis mais duros, tipo HB, H, às vezes um lápis B para trazer uma sombra um pouco mais escura. Você pode também trabalhar com a lapiseira 05 com grafite 4B, que ela é bem escura, porém em áreas menores, e quando você começa a trabalhar em áreas maiores nesse papel, ele começa a manchar um pouco, então tem esse lado negativo, diria, Mas tem outras partes, quando você precisa fazer um sombreamento mais suave nele, mais extenso, é legal, ele rende bem. Quando você passa o lápis no papel e espalha com um pedacinho de papel higiênico ou um esfuminho, ele espalha muito. O pincel também, a hora que passa por cima do grafite, dá um efeito bastante interessante, mas você precisa tomar muito cuidado porque ele é um papel muito sensível. E o que eu quero dizer com papel sensível? Ele esfarela muito fácil, ele satura muito rapidamente, então você precisa tomar cuidado com as camadas de grafite que você vai jogar nele. Você não pode ficar jogando camada sobre camada, porque ele vai saturando e a superfície dele começa a soltar tipo um farelinho, sabe? Uns pelinhos que começam a levantar da própria superfície do papel. E aí com isso acaba prejudicando o resultado do teu desenho, não é tão interessante. Então eu diria que um ponto positivo para esse papel Nostalgie é que é um bom papel para você que está começando, pelo custo e pelo benefício que ele traz. Por outro lado, ele vai limitar um pouco você, porque ele vem com 50 folhas e eu diria que quando você fizer uns 5, 10 desenhos, você já vai estar querendo usar outro tipo de papel. Então aquelas outras folhas tantas que vem acaba sendo desnecessária, então você precisa colocar na balança aí se vale a pena, o tanto que você vai investir nele por ser barato, mas o tanto também que você vai aproveitar dele pelo que ele oferece. Então, se colocar na balança, não sei se vale tanto a pena assim. O segundo papel que eu quero falar é o papel Lana Bristol. Esse foi um papel que eu conheci há aproximadamente 10 anos, mais ou menos. Não, acho que menos do que isso. Acho que uns 8 ou 7 anos. Porém, ele é um papel muito liso, tá? É um papel que eu conheci numa época em que eu não estava achando um papel que eu usava mais com frequência, que é o Fabriano 4L, que eu também vou falar aqui nesse vídeo. Então o papel Lana Bristol, ele é um papel acetinado. Bristol é um tipo de papel mais acetinado. Tem o Canson Bristol, tem esse Lana que é da Hahnemuhle Bristol, enfim, sempre que você vê Bristol, você vai saber que é um papel mais acetinado, mais liso. Você passa a mão nele assim, é muito liso. Ponto positivo desse papel, ele apaga com muita facilidade. Não é um papel tão barato,
tá? Mas é um papel que apaga com muita facilidade, ele tem um branco mais alvo, sabe? Mais branco, é aquele branco que estrala. Diferente do Nostalgie, foi o primeiro que a gente falou aqui, que é mais amarelado. Então, o Lana tem essa característica interessante, o contraste que fica no desenho, por ele ser muito branco, fica bem bonito. Eu fiz, por exemplo, esse desenho aqui, ó, que você tá vendo, dos Vikings, eu fiz nesse papel Lana Bristol. Então, é um papel que lhe permite trabalhar com muita textura e é um papel muito bom. Eu particularmente gosto muito do Lana Bristol, mas o porém, eu acho muito difícil trabalhar nele quando precisa ser um desenho muito escuro. Desenhos que tem um fundo ou um detalhe que é muito preto, é muito escuro, ou a predominância da tonalidade de todo o desenho que vai ser feito é um tom mais escuro, eu acho complicado trabalhar nele. Ele cansa porque você precisa ir sabendo colocar camadas para chegar no tom que você quer. E mesmo colocando aquelas camadas, a hora que você esfuma, parece que perde tudo aquilo que você fez e começa a dar um cansaço, sabe? Começa a dar uma preguiça de trabalhar nele porque ele dá trabalho, digamos. Então, não sei até que ponto é tão interessante assim. Conselho, se você tem o Lana Bristol e você quer usá-lo, trabalhe com lápis mais macios, tá? Diferente do Nostalgie, que você vai trabalhar com H, HB, no máximo um B, no Lana Bristol você vai trabalhar de B para cima, tá? Então você não vai trabalhar com lápis 2H, H no Lana, porque ele quase não vai aparecer o traço do lápis, então não sei até que ponto é interessante para você. Eu particularmente não gosto. Quando tem que trabalhar algum desenho nele, eu já começo do lápis B, a graduação B para cima, tá? Essa é a minha dica. Terceiro papel e último, não menos importante, Fabriano 4L, conforme eu já disse. É um papel que eu conheci mais ou menos em 2008 e comecei a trabalhar com ele. Esse papel Fabriano, ele tem dois tipos. Que assim, a fábrica da Fabriano sofreu uma perda há uns anos atrás e até então ela fornecia esse papel Fabriano com uma leve textura. Eu inclusive tenho desses papéis aí mais antigos, né, que eu comprei na época um rolo de papel de 10 metros e eu tenho ainda muito papel aqui comigo desse Fabriano mais antigo. E depois que ela começou a vender ele em envelope, né, tipo quase que um bloco com 20 folhas, a textura dele veio diferente, essa segunda remessa do Fabriano, ou essa nova remessa do Fabriano 4L. Ele é um pouco mais liso, ele se assemelha mais ao Lana Bristol, ele vai mais para o lado do Lana Bristol do que para o Nostalgie. A tonalidade dele também fica entre um e outro, ele não é nem tão amarelado, nem tão branco. Ele puxa levemente para esse amarelado. O que acaba dando um charme diferente, né? Eu particularmente gosto muito porque ele deixa o desenho com um aspecto não tão branco. Apesar de ser interessante o Lana Bristol, eu particularmente, a minha opinião, eu gosto dos meus desenhos com um tom levemente amarelado. E o Fabriano causa isso. A questão da textura dele, né? Por ele ser também um papel intermediário, digamos, ele não é nem tão poroso quanto o Nostalgie e nem tão liso quanto o Lana, eu acho bastante interessante trabalhar com ele e quando você vai se acostumando com aquela textura, você consegue trabalhar uma gama bem grande de lápis, né? Você vai desde os lápis aí 2H até um lápis 8B, por exemplo, você trabalha nele e consegue várias nuances de tonalidade de cinza dentro do papel Fabriano. Quais as partes que eu acho que são pontos negativos do Fabriano? Para mim não tem. Sinceramente não consigo encontrar. É o meu papel preferido. É um papel que eu já venho divulgando e mostrando faz tempo. Não ganho nenhum patrocínio da marca Fabriano para falar isso. Já uso esse papel muito antes de eu ter um nome mais conhecido na internet, então é um papel que eu gosto. Já experimentei outros tantos e eu poderia fazer um vídeo aqui falando de muitos outros papéis,
mas eu prefiro simplificar a tua compreensão de aprendizado e estreitando o teu caminho de opções. Porque quando a gente começa a ter muitas opções, a gente vai mais ficando ansioso do que assertivo. Então eu prefiro trazer 3 papéis para que você escolha o seu e te dar uma dica. Na minha opinião, o papel que eu mais gosto é o papel Fabriano 4L, por ele ser intermediário tanto na cor quanto na textura e, enfim, ele apaga bem também, ele pega bem o grafite, ele espalha bem o grafite, então particularmente é o meu papel preferido. Aqui na descrição eu vou deixar o link da nossa escola de desenho, onde a gente ensina passo a passo tudo sobre materiais, aplicação, você tem um suporte que você tem um acompanhamento, recebe um acompanhamento, enfim, é só clicar aqui e saber mais. Também as minhas redes sociais, Instagram e tudo mais. Então, clica. Aqui nos links eu sempre vou atualizar. Esse vídeo está rolando agora no ano de 2022, mas ele vai ficar aqui no canal, então tem gente que pode ver em uma outra época. Eu sempre vou atualizando os links aqui na descrição. Inclusive, a loja Companhia do Papel, que vende esses 3 papéis que eu falei aqui para vocês, vocês podem acessar lá e cotar, ver o que compensa mais para você, já sabendo um pouco mais do que eles oferecem, tanto negativamente quanto positivamente. O papel Fabriano, ele é um pouco mais caro? Sim. O custo-benefício dele é mais alto? Sim. Mas, como eu disse, né, o custo é mais alto, mas o benefício também é. Então, vale a pena. Na verdade, eu sempre vi as compras de materiais como investimento, desde que você saiba o que você está fazendo. Sabe, essa coisa de ficar investindo em material novo. Ah, não, agora eu quero experimentar outro papel. Ah, não, já experimentei esse, não gostei muito, agora eu já vou para outro. Não, você precisa usar bastante um único papel para você se familiarizar com ele e entender como que cada material responde naquela textura, e você vai então tendo uma compreensão melhor se aquele papel atende às suas expectativas ou não. Então não saia comprando materiais à torto e direito pensando que é isso que vai fazer com que o teu trabalho alcance um resultado melhor. Não é. É a sua compreensão, é a sua adaptação ao tipo de material que você tem em mãos. Quando você esgotar tudo que aquele material lhe oferece através da técnica, então você vai conseguir também investir num outro material para começar a se dedicar e desenvolver mais a sua técnica a partir de onde você já evoluiu anteriormente. Beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos, deixa o seu comentário, me fala se você gosta desse tipo de conteúdo e se a gente está no caminho certo, trazendo essas dicas, essas sugestões, essas sacadas para guiar o teu caminho no aprendizado do desenho realista. Beleza? Um grande abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!